Olá, eu sou Carlos Dantas e hoje nós estamos aqui com um tema muito importante, por isso eu peço que você acompanhe comigo nessa reflexão. São poucos textos bíblicos, mas nós vamos aqui refletir no que diz a palavra de Deus. Nós vamos falar aqui sobre roupas, ornamentos, pinturas e joias. O que precisamos saber? Bem, fique em paz, fique tranquilo, tranquila, porque nós vamos falar o que a Bíblia está falando para todos nós. Bem, nós vamos refletir aqui em alguns textos. O primeiro texto de hoje está em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9, que nos diz assim: da mesma sorte que as mulheres, em trajes decentes, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisadas e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. O texto que nós lemos aqui está falando de algumas coisas. Por exemplo, roupas dispendiosas, são roupas caras. E as mulheres e também os homens de Deus não devem usar. Aparato de vestimentas, que são roupas curtas, que também as mulheres cristãs não devem usar. Bem, você já pode ver que aqui não está falando de calça, mas sim de vestidos ou saias, né? Então não deve usar de aparato de vestimentas. Aqui também no texto falou sobre frisado de cabelos, que é o enfeite nesse tempo aqui. As mulheres gostavam de usar tranças e essas tranças eram de ouro. Então não deve-se usar frisados de cabelos, enfeites ou pinturas nos cabelos. Pinturas essas que venham a chamar a atenção, ok? Então são pinturas, pintar o cabelo de vermelho, de rosa, de verde, etc. E aqui também no texto falou sobre adereços de ouro. Bem, adereço de ouro é qualquer tipo de joias. Aqui inclui aliança, relógio de ouro, ok? Que chame atenção para si. Nós estamos lendo a Bíblia, então quando a Bíblia fala para não usar adereços de ouro, deve ser assim. Não devemos usar essas coisas. Bem, por que então a Bíblia fala sobre esse assunto? Porque na verdade o texto bíblico está falando é que nós, como cristãos, não devemos usar coisas que chamem atenção para nós. Porque tudo que chama atenção para nós tira a atenção que seria para Deus. Então, se nós usamos qualquer coisa de ouro, seja aliança de ouro, seja relógio de ouro, seja qualquer joia de ouro, tem gente que usa aquele prendedor aqui de gravata também de ouro, e essas coisas chamam atenção para quem está usando. Então, já dá para você entender que não dá para discutir com a Bíblia. O outro texto que fala sobre esse assunto está em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículos 3 a 5. Vamos ver aí 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 diante diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Tornou repetir aqui. O apóstolo Pedro repete o que o apóstolo Paulo falou. Interessante que esse tema ele está no Antigo Testamento, em vários lugares, mas no Novo Testamento ele repete algumas vezes. E só esses dois apóstolos falam da mesma coisa. Nós vamos ver outro texto daqui a pouco muito significativo. Então, que não seja o adorno das esposas, da mulher cristã, o que é exterior, como aparato de vestuário, seja roupas curtas, né? Aí fala também sobre frisado de cabelos, adereço de ouro, ok? E também as roupas caras. E aí, continuando aqui, diz assim, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que as mulheres
Foi assim que a si mesmas se ataviaram antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa aos seus próprios maridos. Ok? Então essa é a orientação bíblica para homens e mulheres. Não é ideia minha, mas é a Bíblia que diz que não devemos usar essas coisas, principalmente você, minha irmã, você que é cristã, você mulher, cuidado com esses tipos de coisas. Bem, eu quero ler com você um texto que está em Apocalipse, que você vai entender aqui muitas coisas nesse momento. Apocalipse capítulo 17, abra a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 17, no versículo 4, Apocalipse 17, versículo 4. Preste atenção que diz o versículo 4 do capítulo 17 de Apocalipse. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Como nós sabemos, Apocalipse, quando fala de mulher, está falando de igreja. Então nós temos aqui uma mulher impura, uma mulher chamada de meretriz, no Apocalipse 17, nós temos no Apocalipse 12, uma mulher pura, que se veste completamente diferente. Agora veja essa mulher, essa meretriz, essa prostituta, ela aqui é encontrada vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Você entendeu aqui? Essas coisas são símbolos de prostituição. Você sabe que na Bíblia fala sobre uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel foi quem trouxe esse tipo de coisa, né? Jezabel era quem andava pintada. Jezabel pintava as unhas, pintava os olhos, pintava os cabelos, se enchia de ouro, de pérolas, né? De ornamentos aí, de joias. E agora nós encontramos em Apocalipse essa mulher, ou seja, essa igreja que é contrária à igreja de Deus, também se vestindo dessa forma. Meu irmão, minha irmã, é necessário que nós passemos a acreditar nas Escrituras Sagradas. Quando Deus diz não, Ele sabe o que Ele está falando. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver lá em Êxodo, por exemplo, Deus disse uma certa vez que não iria com o seu povo, porque o povo estava usando joias. E então Moisés intercede pelo povo, então Deus diz o seguinte: tire as joias e eu vou com vocês. E ali foi tirado as joias, os enfeites. O povo de Deus não deve usar joias, ornamentos, coisas que chamam atenção para si, como já falei. Não deve de forma alguma. Hoje, infelizmente, tem muitas mulheres cristãs que questionam, muitos homens cristãos também que ficam questionando nessa questão de roupas, nessa questão de joias, de maquiagens, de ouro. Meus irmãos, a Bíblia diz que não é não. Isso aqui não tem nada a ver com cultura, porque muitos questionam o seguinte: essas joias, tipo aliança, relógio de ouro, elas são joias funcionais. Eles falam isso. Então, o que é joia funcional não tem problema em usar. Eu te digo que tem sim. A joia funcional, o uso de alguma coisa funcional, como relógio, aliança, eu vou te falar como é que não tem problema. Você precisa de um relógio para estar vendo as horas? Então você usa um relógio que não seja de ouro. Por que você tem que comprar um relógio de ouro? É para chamar a atenção ou não? Seja sincero, seja sincera. Quando você coloca um relógio de ouro, você está chamando a atenção para si. Uma aliança de ouro vai chamar a atenção para si, embora é um símbolo ali, né, uma invenção, porque isso não é bíblico, mas é um símbolo do compromisso, do casamento, então se usa aliança. Mas quando ela é de ouro, e principalmente de ouro 18, as pessoas que podem só compram alianças caras para brilhar mais.
Por que que brilhe mais? Para chamar a atenção. Então, meu irmão, minha irmã, se você usa relógio de ouro, pare e pense. Aliás, isso vale para todas as denominações, mas você que é adventista do sétimo dia, na igreja adventista do sétimo dia, nós temos lá uma mulher que é considerada a profetisa da igreja e ela proíbe o uso dessas coisas, dessas joias e até de aliança. Preste atenção, você que é adventista do sétimo dia. Exatamente porque chama a atenção para você. Toda a atenção deve ser voltada para Deus. As pessoas precisam ver Deus em nós, Jesus Cristo em nós, não ver nós mesmos. E quando nós usamos roupas caras, roupas com cores extravagantes, quando nós usamos esses tipos de coisas assim, esses relógios de ouro, essas coisas que chamam atenção, as pessoas não vão ver Cristo em nós. Lembre-se que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. E essa imagem tem sido deturpada por causa do uso dessas coisas. Por isso, fique esperta, porque a Bíblia está falando aqui, nós lemos aqui 1 Timóteo, capítulo 2, 9, 1 Pedro 3, de 3 a 5, eles falando que as mulheres devem se vestir com modéstia, com muita prudência e com modéstia, evitando as roupas curtas, os ornamentos, evitando os cabelos pintados, evitando os ouros, as roupas caras. É a Bíblia que está dizendo. Agora eu quero perguntar para você, o que é joia para você? Você, meu irmão, você, minha irmã, o que é joias para você? O texto diz para não usar joias. O que é joia para você? Um relógio de ouro, uma aliança de ouro não é joia, não? Seja sincero, seja sincera, reflita e chegue a uma conclusão. O que é joia? Uma aliança de ouro, um relógio de ouro, isso não é joia? Ok? Preste atenção nisso aí. Por que Deus proíbe o uso dessas coisas? Primeiro, como já falamos, porque essas coisas chamam atenção para o ser humano e desvia a atenção que seria para Deus. É nessa questão de ostentação, de ostentar. E em segundo lugar, porque tudo que é de ouro é caro. E é isso que nós devemos pensar. Por que temos que usar tantas coisas caras? A Bíblia nos ensina a sermos simples e humildes. Que Deus abençoe você. Essa mensagem não é para condenar você, essa mensagem é para te ajudar a entender. Para que você leia esses textos e outros textos bíblicos. Eu não usei aqui outros textos, principalmente que estão no Antigo Testamento, mas você deve fazer um estudo sobre essas coisas e chegar a uma conclusão que o mais certo é evitar o uso dessas coisas. Seja simples, seja humilde e Deus abençoará você. Que Deus te abençoe.